Boa tarde. O Brasil vive tempos conturbados. Não bastasse a pandemia, que é um mal global, andamos em caminhos tortuosos na política nacional, que reflete incertezas na economia e gera uma indesejável perplexidade na sociedade. É um quadro inimaginável para quem viveu a euforia do nascimento da nova República, a proclamação da Constituição Cidadã e a volta das eleições diretas na década de 80. O tema de desafios hoje é Brasil, as instituições e a democracia, no qual analisaremos como chegamos à atual situação política no país e as perspectivas para a superação da preocupante quadra em que vivemos atualmente. Nosso convidado de hoje, para debater um tema tão amplo e desafiante, José Eduardo Campos de Oliveira Faria, sociólogo, jurista e professor titular de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, um dos precursores da sociologia do direito no Brasil. Fez mestrado sob orientação do professor Gofredo da Silva Teles Júnior, doutorado sob orientação do professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior e pós-doutorado na Universidade de Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos. Publicou mais de 30 livros e tem uma longa carreira jornalística no saudoso Jornal da Tarde e em O Estado de São Paulo. É articulista do Jornal da USP. Boa tarde, José Eduardo. Boa tarde. Para começar, eu lhe pergunto, qual a sua análise do momento político vivido no momento no Brasil hoje? As instituições estão com alto grau de tensão entre elas, não estão? Sim, Serrano, sim. Elas estão sofrendo um forte processo de tensão. Por enquanto, elas conseguem resistir. E há uma estratégia muito curiosa que vem sendo posta em prática desde a posse do presidente Bolsonaro, que é de a cada semana, a cada 15 dias, criar um novo fato, criar um novo incidente, criar uma nova crise, e com isso ele vai testando a capacidade de resistência, ele vai testando o potencial de resiliência das instituições, tentando sempre avançar
a pretexto de uma pauta conservadora do ponto de vista de valores ou de uma pauta liberal do ponto de vista econômico, avançar em cima dos direitos e, de certo modo, dar vazão à sua vocação autocrática. Isso fica absolutamente claro com o que nós tivemos nos últimos meses. Quer dizer, ele criou uma crise militar desnecessária, depois ficou claro que essa crise era uma crise que interessava apenas e tão somente a ele, e essa crise foi aprofundada ainda mais ontem com esse manifesto do Ministério da Defesa, que é absolutamente equivocado, que é mal escrito, e que, acima de tudo, não é? Tudo indica que tenha sido pautado pelo presidente numa reunião com o general Braga Neto, que é o ministro da Defesa, em que prevaleceu a posição do presidente, não é? Mais uma vez, ele insiste que as Forças Armadas são defensoras do povo, que as Forças Armadas devem responsabilidade ao povo, que o povo é garantido pelas Forças Armadas, de tal maneira que ele deixa, a nota deixa, o papel de que as Forças Armadas são uma instituição de Estado e que a mediação entre Estado e sociedade se dá, entre outros fatores, pelo Legislativo. Quer dizer, quando ontem a nota do Ministério da Defesa agride o Legislativo, afronta o Senado, ela deixa de lado, com toda clareza, ela deixa de lado a ideia de que as Forças Armadas são uma instituição de Estado e essa mediação com a sociedade não é feita pelas Forças Armadas, é feita apenas e tão somente pelo sistema representativo. Eu chamo muito a atenção para algo que ocorreu em Itapira, mais ou menos há 1 ano e pouco atrás. Foi quando o presidente da República foi inaugurar uma farmacêutica, um laboratório farmacêutico, e ele fez um discurso que não teve grande repercussão na imprensa naquele momento, mas que deixa claro a sua pergunta. Ele disse o seguinte: eu respeito a democracia, mas, acima de tudo, o que me interessa é o povo, eu respeito o povo. É o povo quem me sinaliza, é o povo quem, de certo modo, me colocou aqui. Claro que eu respeito a democracia, mas entre a democracia e o povo, eu procuro encarnar a vontade do povo. Claramente, ele abria mão ali dessa mediação parlamentar. Então, é essa, vamos dizer, tensão contínua, num crescendo, que ele vai fazendo desde o primeiro dia de mandato. O país vivia na ideia de que as Forças Armadas tinham se retirado do campo político desde a abertura da nova República, e o primeiro sinal de que não era bem assim foi quando o então ministro do Exército, Vilas Boas, deu aquela advertência ao Supremo sobre uma sentença sobre a candidatura, ao Supremo não, ao Tribunal Eleitoral sobre a possível candidatura do Lula, advertindo como que o tribunal ia se posicionar. Ali ficou claro que era uma ilusão essa ideia de que as Forças Armadas tinham voltado às suas funções constitucionais. Eles ficaram esse tempo todo tutelando a democracia. Você concorda com essa análise? Olha, em princípio, sim. E diria a você o seguinte: me surpreende um pouco que entre 1985, a mais ou menos, o governo, término do primeiro mandato da presidente Dilma, e depois o início do governo Temer, nós tivemos, de um certo modo, um recolhimento dos militares aos quartéis. Claro que eles estavam de olho, claro que eles vinham observando o cenário, mas a coisa começou exatamente a se tornar preocupante depois desse incidente com o general Vilas Boas. O general Vilas Boas, evidentemente, afrontou o Supremo naquele julgamento. Eu acho que foi o Supremo, não sei se foi o Tribunal Superior Eleitoral ou o Supremo, nesse momento eu não me lembro. Mas me lembro da fala dele, e depois ele tentou ainda dizer que aquela fala era uma fala, de certo modo, comum, que explicava a opinião comum de todos os membros do alto comando militar, não era uma iniciativa isolada dele, não é? Então, é uma coisa bastante curiosa, quer dizer, nós temos ali alguma coisa em torno, isso é de 2017, 16, alguma coisa nesse sentido, nós vamos ter aí uns 30 anos, um pouco menos, de uma situação absolutamente mais tranquila do ponto de vista militar. Eu não conheço muito bem, não sou especialista nessa área militar, mas me chamou muito a atenção as 2 únicas vezes em que eu conversei para valer com os militares. Isso já faz algum tempo. Foi uma palestra que eu fui convidado a dar na Escola Superior de Guerra, e logo depois eu fui também convidado a dar uma palestra na ECM, Escola de Comando do Estado-Maior do Exército.
As duas palestras foram feitas no espaço, num período de tempo com uma diferença muito pequena, e era um projeto de discussão a partir da transição democrática, a consolidação da transição democrática, e era um ciclo de palestras. Nesse ciclo de palestras falaram Hélio Jaguaribe, o Edmar Baixa, o senador, então senador Fernando Henrique Cardoso e eu. O que me chamou muito a atenção foi que no intervalo, na conversa, no intervalo, no café, e depois no almoço, tanto na Escola Superior de Guerra, mas principalmente na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, eu pude perceber, primeiro, um nível de escolaridade bastante satisfatório, bastante alto daqueles militares. E eu não vejo esse nível de escolaridade dos militares que eu vi lá em 1995, 97, já não me recordo, hoje, 30 anos depois. Segundo, todos tinham uma consciência de que eles pagavam um preço, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista da imagem do militar perante a sociedade brasileira e da instituição perante o mundo, todos pagavam o preço de um golpe, ou aspas, uma revolução, fecha aspas, na qual eles não tinham responsabilidade alguma, não é? E o tempo todo a preocupação deles era exatamente resgatar uma certa, não vou dizer uma certa pureza, mas resgatar uma certa legitimidade. Isso tudo, de certo modo, foi por água abaixo agora com a ascensão do presidente Bolsonaro no dia 1º de janeiro de 2019. Agora, a questão que se coloca é saber se esses militares que ele levou para o Planalto, se esse entorno militar dele é representativo do resto. Quando nós olhamos os números, os jornais estão mostrando isso, que o presidente trouxe 6.500 militares para o seu governo para ocupar cargos de confiança, cargos de assessoramento e cargos de liderança. A pergunta que se faz é, será que esse pessoal representa, de fato, as Forças Armadas? As Forças Armadas têm uma unidade estamental, uma unidade corporativa, mas quando nós a examinamos do ponto de vista político, ela nem sempre é unida, muitas vezes ela é dividida. As informações que eu tenho recebido, eu tenho publicado alguns artigos no blog O Estado da Arte sobre as Forças Armadas, as informações que eu tenho é de que, vamos dizer, a posição bolsonarista, a posição do entorno militar não é necessariamente endossada pelo alto oficialato. Claro que o presidente está renovando o alto comando militar, mas vai demorar para ele conseguir renovar todo esse comando. E, nesse momento, a informação que me foi prestada por uma pessoa que conhece profundamente isso, convive com os militares, trabalhou junto com eles, trabalhou no Tribunal Superior Militar, é no sentido de que uma parte significativa das Forças Armadas é democrática, não endossa o que está acontecendo. Não sei se eu fui claro, porque a ideia é que este grupo que está no Palácio do Planalto vem, de alguma forma, tentando falar como se falasse por todo o Exército. Veja, outro dia, por acaso, eu tenho aqui uma fala do general Luiz Matos, que é o atual presidente do Superior Tribunal Militar, em que ele disse na Veja, estão esticando a corda pode arrebentar. Isso é uma ameaça. O que significa esticar a corda? Exercer os direitos de oposição, como a oposição vem fazendo, não é esticar a corda, é fazer democracia, não é? Então, esse pessoal, a impressão que eu tenho é de que esse pessoal que está neste momento no Palácio do Planalto é muito tosco, não tem o nível de escolaridade necessário, não tem um projeto de poder do ponto de vista de país, não tem um projeto econômico para o país, é apenas e tão somente usufruir o poder, é um projeto de continuidade do poder. Me parece que essa não é a trajetória das Forças Armadas no seu conjunto. Muito bem, vamos fazer como o Jacques Estripador e pegar cada uma das instituições para analisá-la. Vamos nos concentrar agora no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal vai ter mais uma troca de ministros agora, né? Em que tudo indica vai ser indicado pelo presidente da República o atual ocupante da AGU, né? Pela sua característica de ser extremamente evangélico. Você acha que esse é um critério válido para a indicação de um ministro para o Supremo? Olha, em primeiro lugar, o Estado é laico. Segundo, a ideia de escolher um ministro terrivelmente evangélico parte do ponto de vista de um engajamento ideológico de quem não conhece o direito, de quem não conhece as instituições e não tem a menor ideia de que, quando nós falamos em direito, quando nós falamos vamos dizer, num aparato jurídico, nós estamos falando num aparato
que é construído a partir de critérios lógico-formais, e que esses critérios lógico-formais nada tem a ver com teologia, nada tem a ver com ações carismáticas ou com ações irracionais, segundo Weber. Não? Então, fica evidente que esse não é um argumento, esse não é um critério. Claramente, a ideia de se colocar um ministro terrivelmente evangélico também é equivocada, porque esse André Mendonça não é evangélico, é presbiteriano. E, em terceiro lugar, não é? Nós temos de levar em consideração que o Supremo tem que preencher a indicação 2 critérios constitucionais, de reputação ilibada e conhecimento jurídico. Do ponto de vista deste senhor, que eu não conheço, ele tem um currículo muito fraco. Ele vem de uma faculdade do interior que é pouco, vamos dizer, conhecida. Não é uma faculdade que tem grandes láureas do ponto de vista da sua tradição. Ao mesmo tempo, ele fez carreira em Brasília, dentro de uma perspectiva bastante curiosa, que são esses cursos na Espanha, que são esses cursos em Salamanca. Esses cursos em Salamanca, recentemente eu tive um problema na USP, lá no Lago São Francisco, que é a tentativa de um escritório de representação da Universidade de Salamanca de convencer estudantes que se formam de direito no Brasil, no caso no Lago São Francisco, para fazerem o curso na Universidade de Salamanca, que é um curso pago, não é? E esse curso é pago, muitas vezes, por instituições. Quer dizer, quando a gente vê alguém indo para Salamanca, não é ele, muitas vezes, brasileiro, que está pagando, mas ele faz parte do Ministério Público, pode ser que ele tenha uma bolsa do Ministério Público, da magistratura, de alguma coisa nesse sentido. Eu não sei se esse curso que este ministro fez é um curso de doutorado, eu não sei se esse curso é um curso igual aos demais de Salamanca ou não, mas não é um curso, embora a universidade seja respeitada, não é necessariamente um curso que o gabarita, do ponto de vista intelectual, para ir para o Supremo. Nós temos de lembrar que o Supremo já teve, no passado, uma tradição de ministros com uma forte, vamos dizer, consistência doutrinária, com forte conhecimento de direito comparado. Esse é apenas e tão somente, esse ministro, se é chefe da AGU, é apenas e tão somente uma pessoa que parece ser muito esforçada, um tanto quanto áulica, um tanto quanto despersonalizado, que tenta, de certo modo, vamos dizer, tornar opaca a falta de conhecimento, a falta de consistência doutrinária, com certo comportamento servil, com certo comportamento curvo. Se nós olharmos, o outro homem indicado pelo presidente Bolsonaro para o Supremo tem um currículo ainda inferior ao desse do chefe da AGU. Esse é o meu grande receio, quer dizer, é uma espécie de um processo de aparelhamento do Supremo Tribunal Federal com gente que não tem a qualificação, não tem a envergadura, não tem a estatura do ponto de vista da formação teórica ou da formação jurídica para ocupar esses cargos. Eu chamo muito a atenção para um livro do Felipe Recondo, que é do site J, foi repórter do Estadão, sobre o Supremo Tribunal Federal. Ele mostra que no tempo da ditadura, ali na altura de 65, 1966, houve uma tentativa, governo Costa e Silva, portanto, 67, houve uma tentativa de se colocar no Supremo Tribunal Federal gente com esse perfil, não evangélico, mas gente servil para os militares, para a ditadura militar no Supremo. Algumas pessoas eram tão medíocres que, quando chegou a vez de um deles, que era um magistrado pernambucano, nomeado pelo general Costa e Silva para o Supremo, ocupar a presidência do Supremo, ele era tão despreparado que houve uma necessidade de alguns ministros do Supremo, liderados pelos ministros que vinham da área política, por Leomar Balheiro, Adalto Lúcio Cardoso, de, por baixo do pano, pedir a renúncia dele, quer dizer, ter uma conversa com ele e dizer a ele que ele estava levando, com todo o lado servil dele, ao agravamento da crise política brasileira. Isso foi em 67, antes do ato 5. E esse ministro renunciou à presidência do Supremo por absoluta incapacidade de estar no cargo, absoluta incapacidade de exercer o cargo. Fica evidente, quando nós olhamos esse ministro que já foi indicado e esse ministro que está sendo indicado, que é esse ministro que usou a Lei de Segurança Nacional para tentar processar jornalistas por direito de crítica, dizendo que eles estavam ofendendo o presidente, ofendendo o regime, isso, para mim, é muito perigoso. Eu tenho a impressão de que nós vamos ter aí 2 ministros, se for esse Mendonça, nós teremos 2 ministros que serão muito fracos. E esses ministros, a meu ver, ficarão, num determinado momento, presos à subordinação, à subserviência ao presidente da República. E isso vai fazer com que eles sejam desacreditados pelos seus pares, pelos demais 9 ministros no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, num primeiro momento, não me preocupa no curto prazo, porque você tem 2 ministros em 11. Agora, no momento em que você tem sorteio, você aumenta com a indicação desse André Mendonça, já tem o Cássio
Nunes, você aumenta a chance de 20% para que esses 2 ministros possam vir a serem sorteados para casos fundamentais para as instituições. Quer dizer, é um problema a médio e longo prazo, a meu ver. Grave. E qual é o balanço, análise que você faz dos 9 ou 11 ministros, do conjunto, como eles vêm atuando atualmente, até agora? Olha, a vida é um pouco engraçada. Mais ou menos há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, eu disse num programa da Globo, no painel, que essa configuração do Supremo, desde que eu me conheço como alguém que se formou em direito e faz sociologia do direito, começando pelo judiciário, durante muito tempo, trabalhei 20 anos fazendo pesquisas em cima do judiciário, que era uma configuração, a meu ver, mais fraca do que algumas outras configurações. Inclusive, houve um momento na própria ditadura, ou na saída da ditadura, em que você tinha ministros do Supremo com uma forte envergadura, que vinham com uma posição liberal e que foram muito decisivos, apesar de terem sido indicados pela ditadura, para administrar juridicamente as tensões institucionais na transição, principalmente do final do governo Figueiredo. Curiosamente, hoje, 4 anos depois de eu ter feito aquela crítica, eu diria que, comparando a atual configuração do Supremo com esses que estão entrando, é evidente que essa atual configuração é muito superior àqueles que estão saindo. Eu tenho uma certa, vamos dizer, curiosidade com a pergunta, porque lá para trás, em 1978, 79, eu fui convidado a dar um curso na Universidade de Brasília, de pós-graduação, e um dos meus alunos lá, por 6 meses, acho que foi até aluno não regular, se chamava Gilmar Mendes. A atual mulher dele foi a minha monitora no curso. Tenho, pelo menos, um colega de geração e amizade de faculdade, que é o Lewandowski. Até recentemente tinha um outro contato bastante interessante, próximo, por razões funcionais, que era o ministro José Celso de Mello Filho, que trabalhou com o secretário Mindlin. Minha mulher também trabalhou com o secretário Mindlin, na época da Vlado. E também fui professor de 2 outros ministros, a começar pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo Toffoli. Não é? Então, eu tenho um conhecimento desses ministros e mais da ministra Rosa Weber, por trabalhos prestados na Justiça do Trabalho, palestras dadas na Associação da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul. O que me faz pensar é que todos estes têm, claramente, independentemente de serem heterogêneos na sua formação teórica, na sua formação doutrinária, todos esses têm uma consciência clara do seu papel, independentemente das suas divergências pessoais. Eles sabem que estão numa situação limite, e, nesse sentido, a minha expectativa é de que eles ajam de uma forma sensata, de uma forma prudente e sempre de uma forma resiliente e resistente. Quando, no entanto, eles são acusados de ativismo, nós temos de tomar muito cuidado, porque a palavra ativismo é uma palavra muito mal utilizada pelo bolsonarismo e muito mal utilizada pelos militares de modo geral. O que significa ativismo? Ativismo, em princípio, na visão dos militares, significa que o juiz faz o que ele quiser, ele interpreta a lei do modo como ele quiser. Isso não é procedente, essa crítica é absolutamente infundamentada, é de quem é analfabeto do ponto de vista do conhecimento da interpretação da lei. O que nós temos de perceber é que a Constituição é formada por um conjunto de regras, e nós temos 2 regras básicas que compõem a Constituição. Uma dessas regras é o que nós chamamos de norma. A outra dessas regras é o que nós chamamos de princípio. A regra que nós chamamos de norma é geralmente uma regra que tem um conceito mais preciso, um conceito mais objetivo, ela parte de um juízo que nós chamamos de subsunção. Ela parte de uma premissa maior, de uma premissa menor e chega a uma conclusão necessária. O princípio já é muito mais um conceito, ele trabalha com um conceito polissêmico, ele tem vamos dizer, um conceito deliberadamente ambíguo, um conceito deliberadamente vago. Eu vou explicar, talvez isso fique mais claro com um exemplo concreto. É proibido matar, quer dizer, claramente nós sabemos o significado do que é proibido matar. Matou-se, é punido com uma pena de tanto. O conceito, não é, da norma é um conceito muito claro, muito objetivo. Mesmo assim, ele admite interpretação. O princípio trabalha com ideias como conceito de mulher honesta. O que é essa honestidade? É moral, é sexual, é ética, é religiosa? Trabalha com a ideia de propriedade, a função social da propriedade. O que significa a função social da propriedade? A propriedade vista na perspectiva da moradia ou na perspectiva da propriedade física de quem o comprou.
a função social do contrato. Quer dizer, os economistas de Chicago, com a formação em Chicago, dizem que a função social do contrato é o contrato ser cumprido. Outros dizem exatamente o oposto. Quando eu tenho uma diferença entre os atores que assinaram o contrato, nós valorizamos mais, através desse princípio, o hipossuficiente, quer dizer, o mais fraco, o mais pobre, em relação ao hipersuficiente. O que acontece é que a Constituição de 88, quando promulgou a nossa Carta, a Constituinte percebeu que o país é muito dividido. O Brasil tem uma série de desigualdades sociais iníquas, uma série de desigualdades regionais, uma série de desigualdades culturais, e eles não conseguiram olhar o trabalho legislativo na Constituinte apenas e tão somente pela ideia de regra. Havia uma série de momentos em que o Centrão e o antigo PT chegaram a um ponto de empate, e nesse momento eles não sabiam como lidar com aquilo que dividia. O resultado é que, para tentar encontrar uma saída, eles optaram por fazer um acordo. Tudo aquilo que nós não tivermos uma maioria clara, ou não houver consenso para definir na Constituição certos tipos de comportamento sob a forma de regras, nós vamos trabalhar com os princípios. Os princípios são vagos, mas nós vamos esperar que, no futuro, as novas eleições formem uma maioria no Congresso e, por meio das propostas de emenda constitucional, o Congresso vá substituindo os princípios por regras. Isso até hoje não aconteceu. Qual é o problema? O problema é que os princípios dão margem a interpretações muito abertas, dão margens a interpretações muito extensivas. Segundo, por causa dos princípios darem margem a interpretações muito abertas, nós vamos perceber que os juízes de primeiro grau começaram a decidir menos com base nas normas e mais com base nos princípios. Quando nós olhamos a Sexta Vara Criminal de Curitiba na gestão do Sérgio Moro, no caso Lula, muitas das condenações feitas pelo Moro em relação ao Lula eram baseadas no conceito de moralidade administrativa, que é um desses princípios, que é um conceito vago. O que significa essa moralidade administrativa? Quer dizer, a interpretação aí pode ser uma interpretação em que cabe um sentido de um juiz, vamos dizer, com viés tal, ou cabe num outro sentido com um juiz com viés Y. Não é? Então, o ativismo é claramente algo que significa uma interpretação preterlegem, quer dizer, uma interpretação que vai além da lei, porque as palavras do direito são palavras vagas, por serem vagas. Agora, por que elas são vagas? Elas são vagas porque elas são uma técnica de comunicação, uma técnica de linguagem que é deliberadamente utilizada para dar ideia ao sujeito de direito de que o legislador fez aquilo que ele pensa, aquilo que ele defende. Se nós olharmos os 5 primeiros artigos da Constituição, eles são princípios, eles são rigorosamente principiológicos, eles são aspiracionais. Ele fala em dignidade do homem livre, ele fala nos direitos fundamentais, ele fala na necessidade de correção das desigualdades regionais. Quer dizer, ele trabalha com a ideia, vamos dizer, do bom mocismo, não é? Esse bom mocismo é uma estratégia que nós chamamos no direito de uma tópica de lugares comuns, cuja finalidade é permitir que o legislador convença, persuada o sujeito de direito, quer dizer, o orador, convença, persuada o seu auditório de que esse auditório está recebendo uma ordem jurídica que é tudo aquilo que ele aspirou, não é? É uma técnica de construção de lealdade, é uma técnica de buscar legitimidade. Então, a ideia de acusar os juízes atuais de ativismo é ignorância. Segundo, é extremamente injusto. Em terceiro lugar, é absolutamente normal. E esses 2 ministros, o Cássio e esse que vai entrar, vão também, ao interpretar os princípios constitucionais, também vão interpretar no sentido de defender os interesses do presidente. Quer dizer, portanto, isso vai levar a uma desmoralização da crítica desse grupo do presidente e do próprio presidente, quando acusa o Supremo de trabalhar na linha de um ativismo. Na linha do que você estava explicando, é inegável uma certa perplexidade na sociedade do percurso percorrido pela Lava Jato, de fortes condenações a partir de Curitiba, e depois o processo anda, e acaba, pelo menos no caso por enquanto, que eu me lembro do presidente Lula, em anulamento de processos e coisas desse tipo. Como explicar esse andamento todo de um processo que é numa direção com fortes implicações políticas, para, de repente, haver sentenças até agora anuladas ao nível do Supremo, vai recomeçar o processo em primeira instância com fortes implicações
políticas também. Olha, aí a grande questão que se coloca é no sentido de que, primeiro, as decisões tomadas lá atrás eram decisões, como eu disse, baseadas em princípios. E esses princípios admitem uma interpretação mais livre do que a interpretação das regras, não é? O que nós vimos é que tanto a força-tarefa do Ministério Público quanto o juiz Sérgio Moro, todos trabalharam com os princípios. E como esses princípios são princípios bastante vagos, eles tiveram uma certa habilidade retórica de caminhar na linha de uma defesa dos, vamos dizer, do interesse público e de um combate à corrupção. Num certo sentido, isso acabou os legitimando, pelo menos no primeiro momento. E isso fez com que todos eles ganhassem uma dimensão política nacional, uma dimensão, vamos dizer, institucional, que ultrapassava os limites da primeira instância. Quer dizer, houve um momento, por exemplo, em que eu vi juízes de terceiro grau dizendo quem é um juiz de primeiro grau para ter tanta manchete no Estado, para ter tanta presença na mídia, enquanto ministros do Supremo, do STJ, do TST e do Tribunal Superior Militar não têm. Qual é o problema? Eu me lembro 2019, para um grupo de empresários do setor financeiro, e todos, de certo modo, batendo palmas para o governo Bolsonaro e batendo palmas para o combate à corrupção. E eu esfriei um pouco o entusiasmo deles, dizendo o seguinte: em primeiro lugar, é um engano vocês imaginarem que Bolsonaro vai, de certo modo, combater a corrupção. Não é? O passado dele não é esse, a estratégia familiar dele foi exatamente por ter um filho deputado, um filho senador, um filho vereador, todos em cima de esquemas de rachadinha, todos em cima de esquemas de escritórios em casas parlamentares. E, em segundo lugar, no momento em que Sérgio Moro aceita ser ministro da Justiça, ele, de certo modo, não é, traz para, vamos dizer, dentro da magistratura, as aspirações políticas. Ele quebra, não é uma fronteira muito tênue, ele quebra uma fronteira que, de certo modo, retiraria dele a autoridade moral para conseguir continuar, vamos dizer, combatendo a corrupção. Claramente, naquele momento, é como um cristal que quebra, ele perde o seu valor. A legitimidade dele foi quebrada no momento em que ele aceitou conversar, pegar um avião de Curitiba, pôs um livro do Norberto Bobbio debaixo do braço, foi ao Rio de Janeiro conversar com o Bolsonaro, dizendo, no momento em que ele fez essa movimentação, ficou claro que ali ele tinha perdido a legitimidade e que aquilo, de certo modo, era a abertura para a instrumentalização da Lava Jato para sustentar um governo que, de certo modo, ganhou as eleições, a meu ver, de modo acidental. Aquela facada não estava no percurso, na lógica do percurso. A partir daí, se você olhar, se todos nós olharmos com cuidado, nós vamos perceber que a Lava Jato vai perdendo fôlego, e, de certo modo, os seus, vamos dizer, condenados acabam, na comparação, depois da prisão do presidente Lula, que se comportou com alguma dignidade naquele momento, a balança vira, não é? O pêndulo vira. E nesse momento é que você tem isso que você começou. O Supremo não vai, de certo modo, anular essa decisão do ministro Fachin, que torna o presidente Lula um candidato, vai nessa linha, e isso faz com que nós tenhamos novamente esse processo que vai, de certo modo, a meu ver, pautar também as eleições de 2022. Claro que, nesse sentido, nós não vamos ter mais um discurso sobre a corrupção. O que está acontecendo nesse momento, não é? Com relação à CPI, no caso da Covid, que está sendo descoberto, fica evidente que Bolsonaro não poderá mais usar a corrupção como discurso, não é? E, com isso, tentar emparedar os seus adversários. Então, o que nós estamos vendo aí é algo que, a meu ver, já era mais ou menos imaginável. Não é a primeira vez que isso ocorre. Se nós olharmos no passado, há casos, inclusive na própria ditadura, em que a ditadura indica juízes muito fortes, muito conservadores, mas num determinado momento o pêndulo muda e esses juízes mudam. Eu chamo muito a atenção para a posição de alguns liberais da UDN, que foram ministros. O Adalto Lúcio Cardoso, num determinado momento, que era um conservador, um advogado especialista em navegação, com uma formação muito conservadora, foi um bom deputado, mas foi posto pela ditadura lá. Uma vez lá, ele começou a defender os direitos humanos e renuncia ao cargo defendendo os direitos humanos. É uma leitura espelhada do que aconteceu com Sérgio Moro. Sérgio Moro começou com enorme legitimidade e hoje vale muito pouco. Não é? O Adalto Lúcio Cardoso, que quase foi, na minha turma da Faculdade de Direito, patrono,
era um conservador empedernido da UDN, ex-presidente da Câmara dos Deputados, católico ferrenho, essas coisas todas, mas uma vez ministro do Supremo, primou pelo respeito aos direitos humanos e tomou uma série de decisões e renuncia ao cargo exatamente porque ministros subservientes à ditadura censuraram, eu não me lembro direito se era o jornal Argumento, qual era o jornal, era do Raimundo Pereira, o jornal, e ele me lembro da fotografia dele rasgando a toga e pedindo a demissão do cargo. Quer dizer, a leitura que eu faço... É o movimento. A leitura que eu faço do Moro, para responder a sua pergunta, é no sentido de que, espelhadamente, ele é muito diferente do que aconteceu lá atrás. Lá atrás você teve gente que entrou e saiu com muita dignidade. Quer dizer, o Moro teve um trabalho com muita dignidade como juiz de primeira instância e depois pôs tudo a perder. Hoje, evidentemente, não tem o peso que teve, embora apareça nas, vamos dizer, pesquisas eleitorais, fica evidente que não tem a menor condição de se projetar para a vida política. E se projetar, vai ser mais um perdido em 513 deputados ou entre 81 senadores, e olha lá. Mas esse percurso e a finalização do percurso, certamente gera uma grande perplexidade na sociedade, né? De repente, havia todo um discurso numa direção e, de repente, agora há todo outro discurso em outra direção. Isso ajuda o processo democrático? Olha, isso faz parte do processo democrático. Se ajuda, eu acho que não ajuda. Agora, nós temos de pensar, primeiro, no nível de distribuição de renda, no nível de escolaridade e na incapacidade que as pessoas que têm uma formação precária têm de entender, vamos dizer, o que é o jogo jurídico, de entender o que é, vamos dizer, o julgamento de um processo. Se nós olharmos, mesmo nós que somos, no meu caso, que sou formado em Direito, embora não advogue, sou professor, basicamente, jornalista, é muito cansativo a gente olhar aquele palavrório da magistratura, não é? E, às vezes, eu vejo, tomando um café na redação de um jornal, tomando um café no Lago São Francisco, alguns colegas do lado torcendo, vamos dizer, partidariamente ou ideologicamente. Quer dizer, eu acho que isso não é verdade. Agora, esse fenômeno eu já vi também nos Estados Unidos, quer dizer, é uma espécie de um debate, de uma torcida ideológica pelos leigos, pelo voto vamos dizer, dos juízes indicados pelos republicanos numa linha ou pelos juízes indicados pelos democráticos em outra linha, não é? Isso faz parte do jogo. O que não faz parte do jogo é essa tentativa do presidente de colocar as suas falanges fazendo discursos constantes e periódicos e regulares, afrontando a autonomia do Supremo, afrontando a autoridade moral do Supremo, e o presidente, no seu cercadinho, se referir de uma forma extremamente vulgar aos ministros do Supremo. Eu acho que o presidente não tem aquilo que o Sarney chamava de liturgia do cargo. E a liturgia do cargo exige do presidente que ele respeite, não é, o Supremo como instituição e os seus ministros como ministros. E o que ele está fazendo é exatamente o oposto. É tentar jogar tudo no chão, jogar no nível da lama, jogar no nível daquilo que é onde ele se sai melhor. Quer dizer, ele, de certo modo, lida melhor com, vamos dizer, desculpe a expressão, com a sarjeta do que com o roof, com o teto das instituições. Se nós olharmos, não é, isso é perigosíssimo, porque ele quer, de certo modo, romper uma certa sacralidade que as instituições têm. Quer dizer, eu sou da USP, você é da USP, todos nós aqui somos da USP, não é? Nós sabemos o quanto a USP preza a sua imagem tradicional, a sua imagem, vamos dizer, como é que eu poderia dizer? A sua imagem institucional, não é? O quanto ela é ciosa da sua produção científica, o quanto ela é ciosa da sua autoridade moral e da sua autoridade intelectual. Evidentemente, para o presidente, que ele não está à altura dessa autoridade, a única possibilidade que ele tem no debate de se fazer entender e agradar ao seu eleitorado é tentar comprometer a autoridade dos seus adversários. Já que ele não tem, ele tenta igualizar por baixo. Ele tenta socializar por baixo. Isso, ao meu ver, é muito perigoso. Não é porque hoje, com as fake news ou com as novas mídias, as novas formas de comunicação, ele pode converter o que é mentira em verdade, ele pode, com as narrativas de ódio, macular imagens, ou seja, ele pode, de certo modo, prostituir a representação do regime democrático. Do seu conhecimento jurídico e também somando a sua
experiência longa jornalística também. Onde você identifica a dificuldade de um centro político voltar a se firmar no Brasil atualmente? Olha, existe uma distinção na economia. Começou com um economista americano no começo do século XX, chamado Frank Knight, e depois isso foi desenvolvido pelo Keynes 3 ou 4 décadas mais para frente, que é uma distinção entre risco e incerteza. Risco é aquilo que pode ocorrer, mas aquilo já ocorreu antes. E na medida em que aquilo já ocorreu antes, com a ajuda dos historiadores, entender o que é que levou a certas crises, o que é que levou a certos problemas dramáticos, o que levou a certas rupturas, fazer um estudo daquilo para evitar os erros e adotar políticas de precaução. Por exemplo, os bancos trabalham hoje muito com os riscos de conjuntura, não é política. O que eles fazem? Eles analisam as experiências das eleições passadas, eles analisam as políticas e as candidaturas vencedoras, eles analisam as candidaturas que ninguém punha fé e essas candidaturas foram vitoriosas, e a partir dali eles trabalham fazendo uma espécie de cenário de risco e acabam preservando, não é? Isso é feito um ano antes das eleições, e isso acaba preservando, de certo modo, os interesses dos grupos. Não é? Eu dou uma ideia para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer. Mais ou menos em 1990, na eleição presidencial, havia uma reunião ali dos editorialistas do Jornal Estado, o diretor de opinião era o jornalista Rui Mesquita, e apareceu o Collor para tentar conversar com ele fora de agenda. Ele deu um chá de espera, o diretor proprietário e diretor de opinião do Jornal Estado de São Paulo, deu um chá de espera de 2 a 3 horas no candidato Collor. Não tinha, não é? Ele tinha outras coisas, ele, Rui Mesquita, tinha outras coisas para fazer e não tinha nenhuma vontade de perder tempo com um candidato que ninguém imaginava que poderia ir para o segundo turno. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer que houve um conjunto de artigos que foi publicado por mim, pela professora Aspásia Camargo e pelo Walter de Góes, que era professor da Universidade de Brasília, foi o diretor do Jornal do Brasil na época em Brasília, em que nós fizemos uma série de análises em que, num determinado momento, nós analisávamos a governabilidade do candidato Mário Covas, do candidato Leonel Brizola, do candidato Aureliano Coutinho, do candidato Antônio Hermílio de Moraes, e eu me lembro que houve uma vez em que nos perguntaram, vocês não estão fazendo uma análise do cenário de um governo Lula e de um cenário do governo Fernando Collor. E a frase do Walter, minha e da Aspásia, mas principalmente do Walter e a minha, foi: nós não fazemos essa análise porque não vamos perder tempo com pessoas que estão previamente derrotadas. Não é? E cometemos um enorme erro, porque foram justamente os dois que foram para o segundo turno. A partir daquele momento, eu comecei a perceber melhor essa diferença entre risco. Não é? Claro, eu posso fazer uma análise do que aconteceu, descobrir qual foi o meu erro ali em 1990 para subestimar aquilo que aconteceu. Já a incerteza é algo que, vamos dizer, eu sei que pode ocorrer uma crise, mas eu não sei quando, eu não sei como, eu não sei lidar com ela, eu não sei o que ela traz de novidade. A incerteza é sempre uma grande surpresa e eu não consigo auditá-la, eu não consigo auferi-la e eu não consigo adotar experiências, políticas de precaução, políticas de prevenção. O que eu quero dizer é que, para resumir, aqueles que trabalham com conjuntura política, com risco de conjuntura, com análise de conjuntura, vinham, de certo modo, percebendo a construção de uma terceira via. Não era uma coisa muito difícil, desculpe, não era uma coisa muito fácil, mas essa terceira via passava pela figura de alguns ex-presidentes da República, a começar por Sarney, por Fernando Henrique e por próprio presidente Temer, passava pela, vamos dizer, crescente possibilidade de diálogo entre alguns setores empresariais com algumas centrais sindicais, e tudo isso, de certo modo, foi atropelado pela pandemia. Eu chamo muito a atenção dos meus alunos para um fator. Em 1992, o presidente Collor sofreu, eu não sei onde eu botei aqui, mas achei. Em 1992, o presidente Collor sofreu um processo de impeachment e veio a figura do Itamar, que era uma figura mercurial. E naquele momento ele teve o primeiro-ministro da Fazenda, o segundo-ministro da Fazenda, o terceiro-ministro da Fazenda, e foi fracassando. E num determinado momento, em 1990, janeiro de 93, fevereiro de 93, o cenário político era um cenário como o atual, muito tenso, um risco de retorno dos militares ao poder,
o medo dos candidatos que iriam disputar a presidência da República em 1994, de que as eleições fossem adiadas, e, naquele momento, a economia estava implodindo. Só para você ter uma ideia, para o pessoal que estiver assistindo ter uma ideia, estou mencionando em 1994, mas eu vou lembrar que em 1980 a inflação brasileira estava em torno de 77%. Em 1990, ela estava em 1.476%. Em 91, ela caiu para 480%. Em 92, ano de afastamento do Itamar, ela estava em 1.158%, não é? Portanto, naquele momento, o Brasil estava economicamente, vamos dizer, no estágio de tensão, politicamente no estágio de tensão, a população nas ruas, à direita, à esquerda, não sei se isso fica claro. Houve ali uma espécie de consciência do sistema político de que o Brasil tinha chegado a um sistema limite. Nesse sistema limite, o que ocorreu foi uma tentativa, vamos dizer, dos diferentes grupos de preservar a ordem jurídica conquistada com a Constituição de 88, 4 anos antes, ao mesmo tempo tentar, não é, com os candidatos mais fortes para 1994, o do PSDB Covas, Lula pelo PT, de um pacto para que eles preservassem o calendário eleitoral. E com isso nós vamos perceber claramente que houve um entendimento, não é, do setor financeiro com setores mais, vamos dizer, sindicais, houve um entendimento da área da igreja mais à esquerda com a área da mídia, houve um papel decisivo da universidade ou de alguns professores universitários nesse processo, e com isso nós conseguimos segurar, não é? Na época se conseguiu segurar, vamos dizer, a ruptura institucional. E naquele momento nós conhecemos a história. Houve a tentativa de se fazer uma intervenção no governo Itamar, de se colocar como ministro da Fazenda alguém que não fosse disputar as eleições de 94, alguém que não tivesse um peso político, mas que tivesse autoridade moral para levar o Brasil, conduzir o Brasil, segurando, intervindo, sendo o primeiro-ministro de fato do governo Itamar, para permitir a realização das eleições. Sabemos quem era, o então senador Fernando Henrique. Eu me lembro que, conversando com ele um pouquinho, muito rapidamente naquele momento, ele me disse basicamente uma coisa: eu não sou candidato à reeleição no Senado, minha carreira está terminada, eu não tenho condições eleitorais de me candidatar, não quero ser candidato a deputado, eu acho que diminuir a minha posição, eu termino o meu mandato como senador licenciado, termino como ministro das Relações Exteriores do governo Itamar e vou trabalhar para o exterior, vou dar aula no exterior, alguma coisa assim. Uma semana depois, ele era ministro da Economia e a história mudou. Não é? Ele, com o Plano Real, conseguiu se eleger no primeiro turno contra o Lula, manteve o calendário eleitoral, manteve o cronograma eleitoral, ele deu uma capes minúscula ao Covas, ele derrotou o Lula, vai derrotar o Lula em 1998. Vejam, mais uma vez a questão do risco e mais uma vez a questão da incerteza. O que eu quero dizer é que a terceira via é inviabilizada, fundamentalmente, foi inviabilizada exatamente pela pandemia. Não sei se está claro o que eu quis dizer. Quer dizer, a pandemia gerou, não é? A incerteza gerada pela pandemia, ela foi uma bifurcação que nos levou para longe da terceira via. Uhum. Acho muito difícil que nós temos essa terceira via hoje. Acho muito difícil que nós temos essa terceira via. Só para termos de comparação inflacionária, eu era editor de economia da Veja, e no fim do governo Sarney, a inflação era de 90% ao mês. Você já deu uns números anuais ainda, mas era 90% ao mês. E quando houve o golpe de 64, além do argumento da corrupção, foi usado o argumento de da inflação, que estava 90% ao ano. Ao ano. Para ver como tudo é relativo no mundo. Claro. Eu me lembro que eu fui cobrir pelo Estadão, tinha que dar uma palestra na Universidade de Buenos Aires, aproveitei, o jornal pediu para eu cobrir a eleição do Menem, do Carlos Menem, que disputou com Eduardo Angelos a presidência. Naquele momento, a Argentina vivia uma inflação semelhante à inflação brasileira. E uma das coisas que me assustou foi que naqueles supermercados que ficam ali na Corrientes, naquela região residencial mais para frente da Corrientes, os supermercados tinham, em função da inflação, um quadro negro, não dava tempo de etiquetar os produtos. No quadro negro estava o nome dos produtos vendidos do supermercado. Antes do supermercado abrir, uma funcionária ia, não é, com uma listagem dando os preços, e aí o supermercado abria. Ao meio-dia, o supermercado fechava durante meia hora, a mesma funcionária apagava a lousa, reajustava os preços e o supermercado abria. Às 5 horas, 6 horas da tarde, acontecia o mesmo.
Vejam, a inflação tem uma série de problemas, quer dizer, entre outras coisas, ela dissemina incerteza e insegurança. O que é que levou no fato de, naquele momento em que eu mencionei, 1993 para 94, um homem sem voto, que foi escolhido por ter apoio da mídia, apoio da universidade, apoio da igreja, apoio da classe política, mas não disputava as eleições concorrendo com as lideranças partidárias, o que levou este homem, que não tinha um sex appeal num certo momento do ponto de vista eleitoreiro, a se tornar presidente 2 vezes. Vejam, foi o Plano Real. Os dados que eu disponho, que estão tirados da Fundação Getúlio Vargas, da conjuntura econômica, mostram que em 1992 a inflação estava em 1.158. Em 1993, ela estava em 2.708,6. Mas aí você já tem o Plano Real e a URV. Em 1995, primeiro ano de governo Fernando Henrique, 9,34%. Quer dizer, no momento em que você tem uma inflação que despenca de 2007 para 2009, né, você percebe que você teve aí a possibilidade, aquele cenário de inflação abriu o caminho para que você tivesse uma possibilidade de uma terceira via. Não era bem uma terceira via, mas dá para se pensar dessa maneira. Nesse cenário brasileiro, com a pandemia, não houve a possibilidade de crescer um nome alternativo. Esse nome, num determinado momento, se imaginou ser o senador do Ceará, Tasso Gereissati. Foram outros nomes também mencionados. Mas a crise da pandemia, a possibilidade que você tem, a impossibilidade de se ir para a rua, tudo isso acabou, a meu ver, inviabilizando o processo de construção de uma candidatura que não seja nenhuma candidatura muito acirrada à direita, muito acirrada à esquerda. Quer dizer, portanto, nós podemos repetir o acirramento, vamos dizer, da eleição de 2018. Eu tive a honra de trabalhar com o Ulisses Guimarães durante a campanha das diretas, como assessor de comunicação dele. E sempre que perguntavam para o Ulisses Guimarães o que ele achava do Congresso que estava em exercício, se não era um Congresso muito ruim, muito fraco, com perda de qualidade, ele respondia: espere para ver o próximo. Ou seja, ele tinha sempre a perspectiva de que pioraria num próximo mandato. Eu queria um pouco sua análise sobre o atual estado, a qualidade do Congresso, e se isso também tem a ver com a evolução da participação de maiores atores políticos no processo democrático, ou eu estou dizendo um absurdo? Olha, são três pontos que eu gostaria de destacar. O primeiro ponto é de que, na eleição de 2018, a vitória do bolsonarismo destapou uma certa mediocridade do que havia, vamos dizer, nos partidos, principalmente nos pequenos partidos políticos. Você mencionou o Ulisses, eu vou me dar o direito de mencionar o nome do Montoro. Uma vez o Montoro, quando era senador, eu fui repórter especial no Congresso durante um tempo, uns 4, 5 anos. Eu saía de São Paulo e ia quase todos 15 dias e passava uma semana em Brasília. E mantinha uma relação antiga de amizade com a família Montoro, principalmente com o senador. Eu tinha uma certa confiança dele, ele tinha uma certa confiança em mim, e, num determinado momento, ele me trouxe uma expressão chamada relevo submarino. Ele diz: há momentos na nossa vida política em que o nível de representatividade cai de uma tal maneira, não é? É como se a água do mar descesse, e aí a gente vê o que está submerso, vê aquelas pedras, aquele lixo que está submerso. O que nós tivemos, não é, metaforicamente falando, na eleição de 2008, foi o relevo submarino que veio à tona. Quer dizer, você, quando examina a bancada do PSL, a bancada de deputados bolsonaristas, a bancada de senadores bolsonaristas, quando você vê esses líderes conservadores trazidos pelo bolsonarismo, esse é o relevo submarino, quer dizer, é o lixo que estava abaixo, vamos dizer, do nível, do horizonte, do nível do mar, né? Do nível do mar, do nível médio da maré da política brasileira.
Eu nunca poderia imaginar, eu confesso que fico assustado, eu não me lembro de ter visto, estou falando quando eu fui repórter nos anos de 1970, 71, até mais ou menos 1975, 76. Eu não me lembro de ter visto um parlamento tão ruim quanto este que nós temos atualmente. Eu não me lembro de ter visto uma bancada, quando o PSL, essa bancada bolsonarista, tão medíocre, tão vazia, tão ignara, tão inculta, para terminar por aí, para não tomar um processo. Essa é a primeira questão. Agora, tem uma segunda questão que eu acho que também é importante. Se nós olharmos a estrutura do Estado, de um modo geral, a partir da transição do século XX para o século XXI, nós vamos perceber, notadamente depois da crise do petróleo, que matou a matriz energética do modelo social-democrata de reconstrução da pós-guerra, com as políticas keynesianas que nós tivemos com os trabalhistas ingleses ou com os democratas americanos, nós vamos perceber que nós vamos sair de um Estado, de um perfil social-democrata, para um Estado de um perfil cada vez mais liberal, cada vez mais neoliberal, a partir dos governos Reagan nos Estados Unidos e Thatcher na Inglaterra. A partir desses dois governos, nós vamos começar a perceber um processo de desconstitucionalização de direitos, de deslegalização de direitos, de flexibilização do direito do trabalho, das tais reformas previdenciárias, reformas trabalhistas, reformas federativas, e tudo isso, de certo modo, vai fazer com que você tenha, digamos, uma diminuição da presença do Estado na economia e você começa a perceber, a partir daí, maior integração dos mercados, graças à evolução de transportes mais eficientes e de mecanismos de comunicação online. Isso vai fazer com que essa integração do mercado mundial tenha de ser administrada pelos organismos multilaterais. E, nesse momento, nós vamos começar a perceber dados bastante interessantes. Os organismos multilaterais, liderados pela OCDE e liderados pelo Banco Mundial, começaram a fazer uma série de estudos e, de certo modo, a tentar impor um pouco o sentido desses estudos para orientar as reformas dos países em desenvolvimento. Eu chamo a atenção para 3 gerações de reformas do Banco Mundial. A primeira geração, que era uma geração de reformas macroeconômicas, que é a geração do consenso de Washington. A segunda geração de reformas é a geração das reformas microeconômicas, que são as reformas que, de certo modo, conduzem a, vamos dizer, renovação do judiciário, a reestruturação do Código Civil, do Código Penal, do Código Comercial, a ideia de um ambiente mais saudável de negócios e coisas do gênero, e por aí vai. A mesma coisa aconteceu na OCDE. Para combater, na altura dos anos 80, a corrupção da máfia na Europa e combater o terrorismo na Europa, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico criou, em Paris, em 1980, um grupo informal, que era o Grupo Anti-Lavagem de Dinheiro. E esse grupo anti-lavagem de dinheiro construiu uma minuta de direito penal econômico internacional. Essa minuta de direito econômico penal internacional foi, de certo modo, adotada por todos os países filiados à OCDE. E para os países que não são filiados, mas que têm o status de observador, como é o caso do Brasil, a OCDE negociou com o governo, acho que Fernando Henrique, né? Negociou com o governo brasileiro que, em troca de abertura de linha de crédito, de acesso a novas fontes de tecnologia e a novos mercados, o Brasil incorporaria essa legislação. Essa é a legislação que levou à condenação do Lula. Essa é a legislação que, junto com os princípios constitucionais que eu mencionei, produziram o fenômeno da Lava Jato no Brasil. O que é que eu quero dizer com tudo isso? A partir desse momento, nós começamos a perceber que uma certa produção legislativa passou a ser tomada de fora para dentro. E isso esvaziou o Congresso. O Congresso perdeu parte da sua titularidade legislativa. Na medida em que o Congresso foi perdendo parte da sua titularidade legislativa, ele foi perdendo a qualificação, vamos dizer, o nível médio de qualificação dos seus membros. Claro que você sempre teve gente medíocre, como você vê no Cavalcante. Mas se nós pudermos olhar o que está acontecendo com as últimas gerações parlamentares, elas são muito mais fracas. Eu costumo lembrar muito o que acontece com a minha experiência na universidade. Quando eu dei meu primeiro curso, em 1973, ali naquela década, todos os meus alunos que queriam fazer política iam ser candidatos a vereador, deputado estadual, deputado federal. O líder do PT, por exemplo, até recentemente, Paulo Teixeira, foi meu ex-aluno. Depois de 1995, 2000, todos os meus alunos que querem fazer política vão fazer política em organizações não governamentais, em organismos multilaterais e em coletivos. Quer dizer, o que eu quero dizer é que o avanço das mudanças do Estado,
depois dos governos Thatcher e Reagan, principalmente depois das vitórias dos partidos mais liberais, foi no sentido de uma diminuição do Estado. Dentro do Estado está o parlamento. E houve, ao mesmo tempo, uma transferência da titularidade da iniciativa legislativa para os organismos multilaterais. Não vai desaparecer o parlamento, não vão desaparecer os partidos, mas, vamos dizer, a jurisdição parlamentar diminuiu. Então, com isso, o que é que nós temos? Nós temos uma perda de interesse de pessoas mais qualificadas de fazer política no processo partidário. Preferem novas arenas para atuação política. Há uma tese que eu orientei de uma professora, chama-se Michele Raton Sanches. Ela é professora de Direito Internacional Público da Fundação Getúlio Vargas, mas foi aluna da Faculdade de Direito, em que ela mostra, por exemplo, como nas rodadas de Cancún, na Organização Mundial do Comércio, algumas ONGs, principalmente o Greenpeace, foram aceitos, no primeiro momento, com status de observador e depois com status de interlocutor. E aí, simplesmente, eu percebi que vários alunos meus estavam trabalhando no Greenpeace para fazer política. Eles queriam ser candidatos a deputado, eles não queriam ser candidatos e sentar ao lado de um tiririca. Então, o que eu quero dizer é que nós temos de pensar isso, a partir da sua pergunta, num viés, não é? Do baixo nível desse grupo que assessora o Bolsonaro, que esse grupo que se formou em torno do Bolsonaro, nós temos que trabalhar com a ideia de relevo submarino e temos de começar a perceber claramente que há, nesse momento, uma crise do sistema partidário, há uma crise do sistema sindical, há uma crise do sistema legislativo, há uma própria crise, independentemente de Bolsonaro ou não, há uma crise da própria ideia de Estado soberano, há uma crise de monopolização do direito pelo Estado, ou seja, nós estamos começando a perceber uma série de problemas novos, mais complexos, e, de certo modo, a mídia não necessariamente consegue cobrir isso, ela se perde no dia a dia, nos fatos do dia a dia, e nós não temos uma visão um pouco mais distante que nos mostra a tendência de uma, vamos dizer, revisão do conceito de soberania, uma revisão do conceito de titularidade da produção legislativa, a ideia de paradoxos que vão surgindo. Hoje nós começamos a perceber, olha, ontem eu dei uma aula de encerramento de curso no Largo São Francisco, mostrando o paradoxo da soberania. Um pouco da nossa soberania tem de ser exercida não internamente, mas externamente nos organismos multilaterais. No momento em que o governo Bolsonaro agrediu China, no momento em que ele se alinhou fundamentalmente ao Trump, e o Trump perdeu, nós estamos percebendo que aquela política desastrosa do Ernesto Araújo nos torna um pária, quer dizer, compromete, no fundo, a nossa soberania nos organismos multilaterais. São essas, vamos dizer, articulações que nós temos de começar a fazer para entender o que está acontecendo. Chamei muito a atenção dos meus alunos ontem para uma entrevista do assessor internacional do governo Clinton e do governo Obama, Arturo Valenzuela, em que ele disse o seguinte, eu até anotei isso para efeitos de aula, se o Brasil quiser avançar em seus interesses fundamentais, se o Brasil quiser preservar sua democracia, ele terá de substituir o governo eleitoralmente, o governo Bolsonaro, por um governo muito mais responsável do que o atual. Caso contrário, ele não terá assento nos organismos, ele não será ouvido nos organismos multilaterais. Quer dizer, quando ele não é ouvido nos organismos multilaterais, isso tem uma série de consequências para nós. Entre eles, o spread bancário aumenta, nós diminuímos a nossa presença em mercados mundiais, ou seja, nós travamos a própria possibilidade, vamos dizer, de manter a sociedade brasileira empregada, ou minimamente empregada. É isso que eu quero dizer respondendo a sua pergunta. Não é? O parlamento hoje é um parlamento que perdeu, não vou dizer credibilidade, mas ele perdeu o nível de escolaridade. O nível médio de escolaridade caiu. Hoje é um parlamento que está, como dizia o Montoro, como dizia o Ulisses, não é? O parlamento de hoje é pior do que o de ontem. O parlamento que nós vamos eleger no ano que vem é pior do que o de hoje. Está caindo muito a água, portanto, está subindo aquele no relevo submarino, nós estamos olhando que está embaixo da água, aquele lixo. Não é? E é o que nós estamos vendo. Como última pergunta, nós estamos passando de uma hora de conversa profícua aqui. Dentro desse quadro que você descreveu, parlamentarismo pode ser uma solução para o Brasil? Eu acho que o parlamentarismo pode sim ser uma solução para o Brasil, mas o parlamentarismo não deve ser pensado como uma solução miraculosa. Ele não deve ser pensado como uma solução miraculosa. Por vários problemas. O problema que eu gostaria de chamar a atenção é que o parlamentarismo, de um lado, tem a vantagem de você permitir, vamos dizer,
que o parlamento, de certo modo, se auto-administre e administre o executivo a partir das suas coligações partidárias. Agora, isso pode, de certo modo, nos levar a uma situação de grande confusão, ou isso pode nos levar a uma posição próxima da Itália. A Itália, vamos dizer, tem um parlamentarismo que, vamos dizer, tem uma série de problemas de articulação partidária. Cai governo, entra governo, cai governo, entra governo. Às vezes esses governos duram muito pouco, raramente você tem governos mais longínquos. Mas você tem uma máquina pública administrativa boa. E essa máquina pública dá conta do serviço enquanto, vamos dizer, a administração política no regime parlamentarista vai fazer com que a Itália sofra constantes tensões institucionais. Uma observação. Nós recentemente entrevistamos um sociólogo espanhol e eu fiz a observação, a Espanha ficou mais de um ano sem conseguir formar um gabinete, não sei o quê. Né? Aí a resposta dele, mas o governo funcionou durante esse tempo. O governo do Pedro Sánchez funcionou nesse tempo, exatamente. O que acontece na Itália? Aqui não. Aqui nós temos um problema. É o aparelhamento da máquina pública, é um número excessivo de cargos de confiança, de funções de assessoramento e de funções, vamos dizer, de consultoria, não é? E isso é perigosíssimo. Eu gostaria de apresentar aqui alguns números bastante interessantes. Nós temos uma tradição, essa tradição vem da era Vargas, não é? Vem do Vargas. Essa tradição, durante muito tempo, era uma tradição que não foi constitucionalizada. Ela acabou sendo constitucionalizada ali na altura de 1988 com a Constituinte. Mas Vargas, num determinado momento, depois da Revolução de 30, quase caiu em 32 por causa de São Paulo. Fez uma aliança para tentar perdoar os paulistas, não cumpriu a aliança, enfrenta uma série de problemas e passa por uma tensão e em 37 dá o golpe. Vargas, num determinado momento, isso está nas suas memórias, vai dizer que naquele momento, naquele período, ele dizia, nós não podemos imaginar ter na Federação Brasileira um estado tão forte como São Paulo e os demais estados muito fracos, porque com isso nós não temos uma federação, nós temos um estado que contamina a governabilidade e contamina a federação. A metáfora varguista é de que o Brasil era um comboio de trem puxado por uma locomotiva como São Paulo, chamada São Paulo, e que puxava vagões vazios. E ele quase caiu. E aí ele diz o seguinte, nós temos de quebrar, não é, essa liderança política e econômica de São Paulo. Basicamente, a premissa varguista é, quem tiver o controle da economia não terá o controle político. Quem tiver o controle político não terá o controle da economia. Com base nesse raciocínio, nós fomos vendo que o Brasil foi se desenvolvendo, e eu vou lembrar dois momentos históricos. Em 1975, 76, desculpe, em 1978, quando a ditadura militar, acho que foi o governo Geisel, sofre uma derrota brutal, não é, mas brutal, do ponto de vista do parlamento, Geisel tem uma clara consciência. 73. Não, 73 foi 72, 73. Tem razão, 74. 74. A eleição de 74. Nessa eleição, Geisel vai perceber, e o Golbery, eles vão perceber que uma nova derrota da ditadura permitiria, dentro das regras da ditadura, o MDB chegar à presidência da República. Para evitar que isso acontecesse, o que o Geisel fez? Milimetricamente, fundiu o estado da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro. Esse estado da Guanabara era uma cidade-estado criada por Juscelino, para compensar a perda, a transferência da capital para Brasília, mas naquela mesma base socioeconômica, você tinha 3 senadores pelo estado do Rio de Janeiro, 3 senadores pelo estado da Guanabara e mais 2 bancadas federais. Com isso, ele fundiu. Ele sabia que o governo perderia as eleições ali, como de fato perdeu. Com isso, ele eliminou 3 vagas que ele sabia que iriam para a oposição. E, na mesma época, ele reparte Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, na capital Cuiabá. E ele sabe que qualquer candidato, naquele grotão, ele poderia fazer com que a Arena vencesse. Foi quando ele convenceu o embaixador Roberto Campos a trocar Londres por Cuiabá, não é? Garantindo que ele seria eleito. Não é? Foi nessa época que os territórios viraram estados também? Alguns territórios começaram a virar, alguns. Agora, depois você vai ter, não é? Notadamente, na Constituinte, você vai ter a criação de 2 territórios, lá em cima, Amapá e Roraima, a criação do estado de Tocantins e a criação da representação parlamentar no Senado e na Câmara para Brasília. Com isso, você jogou lá para cima, não é? Para as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, as regiões menos desenvolvidas,
um número bastante grande de vagas abertas, o que dilui a representatividade das vagas dos estados que não foram repartidos do Sul e do Sudeste. Né? Para você ter uma ideia do que eu estou querendo dizer, isso vai, de certo modo... esqueci também de dizer o seguinte, a Constituinte também vai trabalhar no sentido de romper com a inspiração americana, que a Câmara seria representativa da sociedade, cada cidadão um voto, como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você tem cada cidadão um voto, portanto, os estados onde eu tenho maior população controlam a Câmara. O estado de Nova York, o estado da Califórnia e o estado do Texas. Não é? O Maine não tem nenhuma expressão do ponto de vista da Câmara. Mas, para fazer essa compensação, independentemente dos seus tamanhos, os estados têm direito a 3 senadores. Aqui, a Constituinte disse que era injusto que os estados mais desenvolvidos, por serem mais desenvolvidos, têm uma grande população, que eles tivessem o controle da Câmara. Com isso, se estabeleceu um teto de 70 deputados para os estados mais desenvolvidos, como é o caso de São Paulo, e se deu de saída a um sobrepoder para os territórios e para os novos estados que foram criados, como Tocantins. Eles têm o direito a começar com uma bancada de 8 deputados. Portanto, você tem no Senado a criação de 3 bancadas, mais 3 senadores, com Tocantins, Amapá, Roraima e representação de Brasília. Só aqui você vai ter mais 12 senadores dessas regiões menos desenvolvidas. E, ao mesmo tempo, você trava na Câmara a expansão de bancadas do Fluminense, ou bancadas paulistas, ou bancadas gaúchas. Não é? Então, você vai ter uma relação de sobrepoder das bancadas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste e um subpoder nas bancadas do Sul e do Sudeste. Eu teria de atualizar esses números, mas, mais ou menos, você tem o seguinte quadro. 42% da população brasileira vive no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. 58% da população brasileira vive no Sul e no Sudeste. Quando nós olhamos o eleitorado, né, você tem o processo migratório, no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, você tem 38% do eleitorado. No Sul e no Sudeste, você tem 62% do eleitorado. Em outras palavras, você tem quase o dobro de eleitores no Sul e no Sudeste. Não é? Quando você tem um candidato à presidência da República, desculpe, antes de falar no presidente, quando você vai olhar a distribuição das vagas na Câmara, as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste têm 52% das vagas. No Sul e no Sudeste, as regiões Sul e Sudeste têm 48% das vagas na Câmara. Traduzindo, 38% do eleitorado controlam 52% da Câmara. 62% do eleitorado controlam apenas 48% do Senado, da Câmara. No Senado, as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com essa multiplicação de estados, controlam 74% do Senado. A região Sul e Sudeste ficou diluída, só tem 26% do Senado. O que eu quero dizer, basicamente, é que no parlamentarismo, você corre o risco de não ter uma representação muito autêntica, uma presença muito forte das, vamos dizer, lideranças do Sul e do Sudeste e ter uma governabilidade parlamentar de políticos viciados, de políticos que nos fazem lembrar ainda os coronéis, ou que nos fazem lembrar ainda aquilo que o Vítor Nunes Leal dizia sobre coronelismo em chá de voto, os velhos coronéis. Não é? Vejam, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, eu me lembro muitos deputados que eram conservadores, mas apoiaram o governo Lula em troca de se controlar ali o Instituto de Eletrificação Rural, a Sudene, o Banco do Nordeste, coisa desse tipo. Quer dizer, você corre o risco de ter uma permanente tensão entre as regiões menos desenvolvidas, que têm mais assento nos parlamentos, e uma subrepresentação das regiões mais, vamos dizer, mais desenvolvidas. Eu não vejo, vamos dizer, se você não mexer nessa estrutura representativa, eu não vejo muita eficiência desse presidencialismo de coalizão a partir de um viés parlamentar. Eu disse isso num artigo que eu escrevi, publicado no site J, não é? Eu levantei, não esses números, mas eu disse, o parlamentarismo não necessariamente, por causa desses números que eu apresentei, ele pode gerar mais problemas no primeiro momento do que nós imaginamos. Não sei se ficou claro o que eu quis dizer. O parlamentarismo somente poderia dar certo se você tivesse uma estrutura de representação político-partidária na Câmara e no Senado, mais nos padrões americanos do que nesses padrões mais viciados. O nosso modelo vamos dizer, de federalismo é um modelo inspirado no modelo americano, mas é um modelo que foi sofrendo adaptações perversas a partir dessa premissa varguista, que é estados economicamente fortes não podem ter peso político, estados que não são economicamente fortes, esses é que terão o peso político. Professor José Eduardo Faria, nossa conversa foi muito boa, muito explanativa. Eu acho que os nossos espectadores
navegaram por mares poucos navegados quando se fala de política, judiciário e Congresso no Brasil. Nós podemos ficar conversando aqui mais umas 3 horas, mas vamos ficar por aqui. Eu agradeço muito a sua disponibilidade e todas as suas explanações. O jornal da USP está à sua disposição, os artigos que o senhor já escreveu 3, né? E esperamos que escrevam muito mais e podemos voltar a nos encontrar em outro momento para discutir questões essenciais da política e do desenvolvimento brasileiro. Muito obrigado. Eu agradeço e acho que é uma excelente oportunidade de mostrar como nós, professores da USP, pensamos e trabalhamos num momento tão importante, mas ao mesmo tempo tão tensionado como o atual. Muito obrigado. Tá. Até a próxima.